Olá, mais um programa Life and Law da Queens United TV e hoje eu vou contar um caso para vocês. Dia 28 de junho de 1985 foi o meu primeiro parto do meu primeiro filho. Mais ou menos umas 6 horas da manhã eu comecei a sentir contração, a bolsa não estourou e eu fui para a maternidade. Na maternidade, eu passei 6 horas de parto induzido, tá? Eu fiquei numa sala, numa antessala antes do centro cirúrgico. Eu fiquei numa antessala totalmente exposta, com várias pessoas entrando. Eu naquela posição deitada, sentindo dores. O parto foi induzido com ocitocina. Os toques eram dados em uma hora. Quando eu cheguei na maternidade, eu estava com 3 centímetros de dilatação e tinha que chegar a 10 centímetros. E cada hora vinha um médico diferente e fazia o toque. Aqui dali parece que instigava mais ainda a dor. E depois o aparelhinho para poder escutar o coração do bebê. E para mim foi traumatizante. Eu sentia tanta dor que se tivesse uma arma do meu lado, eu tentaria contra a minha vida. Pedi a presença do diretor do hospital porque eu não aguentava de tanta dor, pedindo para que ele pudesse me dar um analgésico para poder atenuar aquele sofrimento, e eu tive a resposta dele. Na hora foi bom, agora aguenta. E eu não tive outra reação. A bolsa foi estourada naquele quarto, o neném coroou naquele lugar, todo mundo vendo, e eu fui levada para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, a enfermeira me orientou que quando viesse a contração, eu fizesse a respiração de cachorrinho para poder impulsionar mais a saída do bebê. E na hora que veio a primeira contração, eu fiz e ela amassageou a minha barriga. O neném não saiu. Na segunda vez, de novo, a respiração de cachorrinho, com mais força, ela amassageou a minha barriga. Quando veio na terceira dor, ela falou assim, olha, quando vier a terceira dor, eu vou me jogar, literalmente, eu vou me jogar em cima da sua barriga. E realmente foi isso que aconteceu. Ela era uma enfermeira baixa, ela subiu aqueles 2 degraus que tem sempre em hospital. Na hora que veio a terceira dor, eu fiz a respiração de cachorrinho, ela subiu e realmente ela pulou em cima da minha barriga e o neném nasceu. Foi feito o corte a sangue frio, não teve anestesia antes. E eu me lembro muito bem que eu estava tão cansada, tão traumatizada, que o médico falou para mim, Marilane, eu vou agora te dar uma anestesia para poder dar os pontos, fazer os pontos do corte. E eu falei, doutor, a dor que eu passei agora, uma simples agulha, não vai ser uma picada de mosquito, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Então, esse foi o meu parto, foi traumatizante, tanto é que na segunda gestação eu tinha todos os elementos para ter outro parto normal, mas eu me neguei, eu fiz cesariana, porque para mim o parto que deveria ser um ato de amor tranquilo, uma dor e não um sofrimento, para mim foi traumatizante. Só foi compensado com o rostinho do meu filho, de chegar perto dele, e a graça, né, de ser mãe pela primeira vez. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse assunto, sobre violência obstétrica. E hoje eu estou aqui com a doutora Ruth Rodrigues, advogada especialista do assunto, uma estudiosa, pesquisadora, que escutou atentamente ao caso que eu acabei de contar. Doutora Ruth, ouvindo esses fatos narrados, o que é considerado, de acordo com seus estudos, com as suas pesquisas, violência obstétrica? Então, violência obstétrica é todo ato que é praticado contra a mulher durante o ciclo gravídico puerperal. O que é ciclo gravídico puerperal, né? Para não ficar muito difícil. Desde que a mulher recebe o positivo até o pós-parto, até 42 dias após o parto, ela pode sofrer violência obstétrica. É todo ato que retira da mulher a autonomia, o protagonismo, procedimentos que são feitos sem o consentimento dela, colocar essa mulher sob um sofrimento desnecessário
muito sofrimento além do que seria necessário, né? Em vez dela sentir uma dor, ela sofre. Como, por exemplo, no seu caso, que você pediu analgesia, que é um direito da mulher ter uma analgesia, né? Ter um alívio da dor ali no momento do parto. E aí o diretor chegou e falou, agora você tem que aguentar porque na hora de fazer não doeu. Isso aí não é uma exclusividade sua, né? A gente tem muitas, milhares de mulheres que passam por isso todos os dias, né? A pesquisa Nascer no Brasil da Fiocruz já trouxe esses dados. Além dessa fala, existem muitas outras, como se você ficar gritando, eu não vou te atender, né? Fica quieta, porque senão seu filho vai nascer surdo. Ainda tem essa. Você vai matar seu filho, faz força. Então, esse tipo de coisa as mulheres ouvem todos os dias no momento da assistência ao parto. E isso é impingir a mulher uma dor excessiva, um sofrimento, na verdade, né? Porque a dor, ela acontece, ela é fisiológica. Mas o sofrimento, ele não é necessário. A mulher pode passar pela experiência do parto de uma forma muito positiva, muito agradável, porque o parto ele é um evento familiar. Ele é um evento fisiológico. E aí, o que acontece hoje é que os médicos acham que o parto é um ato médico, que precisa do médico para acontecer. E, na verdade, o parto é uma coisa que vai acontecer independente do médico estar ali ou não. Então, ele, como um assistente do parto, né, como um profissional que está ali para prestar assistência, ele tem que acolher, ele tem que respeitar aquela mulher, não só o médico, porque a violência obstétrica ela pode ser praticada por todas as pessoas que estiverem ao redor daquela gestante. Então, no momento do parto, o médico pode praticar violência obstétrica, mas também pode ser praticada pelas enfermeiras, pelo vigilante, pela zeladora, pela moça da limpeza, porque já aconteceu o caso da mulher, muitas vezes, vomitar durante o trabalho de parto, que é normal, é comum vomitar, e aí a mulher vomitar e a moça da limpeza falar, por que você não vomitou no baldinho, na lixeirinha? Então, assim, você humilhar aquela mulher, você tirar ela ali daquele momento que era para ser divino realmente, né, o momento do parto, e transformar aquilo ali numa tortura, num sofrimento. Então, assim, a violência obstétrica é tudo isso. No seu caso, a gente pode tirar alguns elementos bem marcantes assim, de violência obstétrica que são muito comuns até hoje. Você falou que foi em 85 o seu parto, né? Em 85 a gente não tinha alguns documentos, algumas diretrizes que a gente tem hoje, mas eu posso te falar que até hoje acontecem as violências que aconteceram com você, acontecem com as mulheres hoje. Por exemplo, mandar ficar quieta, não reclamar, né? O corte que você falou, né? Que você passou a episiotomia, até hoje ela é feita, muitos locais é feita de rotina, e as recomendações é que não deve ser feita de rotina, porque a episiotomia, para quem não sabe, é o tal do piquezinho, né? Que corta entre o ânus e a vagina da mulher, a gente tem a pele, né? E aí o médico vem com uma tesoura, corta, sob a suposta alegação de ampliar o canal de parto, para sair o bebê mais fácil. Isso não é verdade, porque o que ele corta é a musculatura e a pele. Então, a musculatura ela se estende e a pele ela se estende quando o parto é natural e não tem episiotomia, o bebê passa do mesmo jeito, tranquilamente. Mas vai lacerar, Ruth. Mas a laceração ela é uma coisa natural e ela vai no sentido da fibra muscular. Então, quando ela cicatriza melhor do que quando é um corte contra a fibra, né? Então, a episiotomia, que é esse corte, não deve ser feita. Colocar a mulher para parir na posição litotômica, que é aquela posição assim, deitada, né, ginecológica, essa posição é a pior posição que tem para a mulher parir, porque ela não consegue se movimentar, ela não consegue mexer, ela não consegue aliviar a dor. A gente, quando movimenta durante o trabalho de parto, alivia a dor, né? A gente vai encontrando posições ali que vão facilitando, né, aquele momento. E aí ela não consegue aliviar a dor. Então, aí uma pergunta que eu te faço que também acontece com muitas mulheres. Você comeu ou bebeu alguma coisa durante o seu trabalho de parto? Não podia comer nada. Não me alimentei e vou te dizer, gritei muito. Eu gritei gritar muito. Gritar pode. Inclusive, no ano posterior, a maternidade fechou. O hospital não teve mais maternidade. Eu não sei se foi porque eu gritei tanto. Mas eu gritei muito. E há um fato importante que eu também lembrei agora, é que o meu corte, um dos pontos inflamou. Então, como é que eu conseguia sentar? Eu não conseguia sentar para amamentar. E você sabe que os seios da mulher, quando começa a amamentar, ele vai se ressecando, ele vai doendo. Então, eu tinha dor nos seios, amamentando, como também não podia sentar. Entendeu? Eu amamentava, como o bebê é leve, eu amamentava em pé. Andava com as pernas abertas, porque a gente está com um peso maior, e aí
no andar, os pontos pegavam ali no movimento das pernas, incomodava e acabou inflamando, né? Então, quer dizer, de todos os lados, foi durante o parto e depois que foi traumatizante. O trauma, né? ele repercute, né? A violência obstétrica, ela tem uma característica muito peculiar, que é decorrente das violências de gênero, que são, a violência obstétrica é uma violência de gênero, né? Essa característica é o quê? Ela repercute em todos os âmbitos da mulher. Então, como nós somos seres integrais, a gente tem a parte física, a parte psicológica, emocional. A mulher, ela tem consequências no âmbito sexual, no âmbito físico, no âmbito emocional, psicológico. Algumas mulheres desenvolvem sintomas de estresse pós-traumático, porque elas se sentem como se elas tivessem sido estupradas no momento do parto. Porque você imagina, você falou que os médicos vinham fazer o toque, cada hora era um médico diferente. Agora você imagina uma mulher que está num hospital escola, onde tem vários residentes, vários estudantes, e aí o preceptor vem e fala, olha, vamos aprender a fazer toque agora. Aí vem uma fila de 3, 4, e aí eles vão e fazem o toque nessa mulher consecutivamente, um atrás do outro, sem pedir autorização, sem perguntar se essa mulher autoriza. Então, assim, acontece também das mulheres sofrerem episiotomias duplas durante os partos. Então, às vezes, a mulher ela é cortada de um lado, aí vem o residente e corta do outro, que é para treinar naquela vagina. Só que isso é uma tortura, isso é equivalente à tortura, isso é violação de direitos humanos, né? E a gente já tem vários trabalhos de outras ONGs, de outras associações, de vários movimentos, de denúncia, inclusive, do Brasil, do Estado brasileiro, na OEA, na ONU, porque viola direitos humanos das mulheres. E aí vem a mulher e sobe na sua barriga, que é a manobra de Cristelé. Ela não massageou, ela pressionou o fundo do útero com o cotovelo, assim, ela botou o braço, colocou o cotovelo e foi, né? Aí não foi. Por que o bebê não nasceu? Porque ainda não estava na hora. Tudo isso é violência obstétrica. Isso não é humanamente respeitável, isso é violar a dignidade da mulher. Deixar a mulher de pernas abertas, numa porta aberta onde todo mundo passa. Então, se você sofreu várias violências, várias, e que eu falo que é o combo da violência. Né? Então, o que você sofreu é tipo a violência clássica, né? É o combo. Existem algumas um pouco piores, existem outras com menos violências, mas todas elas são violências e todas as mulheres sofrem e ficam traumatizadas. E aí a gente não pode julgar aquela mulher que escolhe uma cesariana, que é uma cirurgia, muito mais arriscada do que um parto, mas a gente não pode julgar, porque essa mulher só tem 2 cenários. Ou ela tem, porque é vendido para a mulher hoje assim, né? Um cenário do paraíso. Ah, gente, sua cesariana, você vai entrar bonita, cheirosa, maquiada, vai sair arrumada, né? Tudo controlado, escolhe o signo do seu filho, a data e tal, tudo isso. É lindo, maravilhoso, mas ninguém fala dos riscos da cesariana. Para a mãe e para o bebê. E o parto normal é vendido como uma coisa muito primitiva, uma coisa muito dolorosa, uma coisa que é muito ruim. Ai, pra quê? Ficar esperando. Você vai ficar lá suada, suja, 10 horas sentindo dor e não sei o quê. Então, assim, é vendido um cenário ou paraíso ou cenário de guerra. E aí, o que você vai escolher? Ah, vou escolher o paraíso. Eu, por exemplo, eu faria 10 cesarianas, mas não faria um parto normal. Próximo bloco, vamos continuar com o assunto. Voltamos com mais um programa Life and Law da Queens Unite TV e hoje abordando um tema muito importante, a violência obstétrica. Estamos aqui com a doutora Ruth Rodrigues. Doutora Ruth, eu escrevi um artigo sobre responsabilidade civil no caso de violência obstétrica. E quando eu estava lendo alguns artigos a respeito disso, ou livros, eu li que essa questão do parto normal, da dor, é algo meio que religioso, de que como a mulher pecou ao fazer sexo, ela tem que sentir dor como punição, né? Tem sentido isso? Então, essa questão da dor, do parirás com dor que tem na Bíblia, né? É uma questão que traz muito resquício do machismo e do patriarcado. Por quê? Porque antigamente, lá, historicamente, as mulheres elas eram propriedade dos homens, né, e tudo. E tinha-se que a mãe, a mulher, ela era uma coisa divina, né? Então, aquela coisa divina que não pode ter contato com o pecado. Mas o que é uma coisa muito contraditória, porque para que a mulher engravidasse e tivesse um filho, ela precisava fazer sexo. Só que o sexo era pecado. Então, a gente tem um histórico aí, uma herança, né? Historicamente falando, muito machista.
que faz com que as mulheres sejam punidas no momento do parto, justamente porque elas transaram. Então, se elas fizeram sexo, elas engravidaram, e se elas engravidaram na hora de ter o neném, elas não podem reclamar, não podem chorar, não podem gritar, não podem reclamar nada. Vai ter que aguentar a dor quietinha, porque quem mandou você fazer sexo? É uma coisa que não faz sentido, é uma contradição, é uma coisa ilógica, porque não tem como, biologicamente falando, uma mulher ter filhos se ela não fizer sexo, né? E isso é uma coisa também muito injusta, porque para os homens é tudo liberado e para as mulheres a mulher não pode. E aí depois que a mulher faz sexo, ela fica aquela... A não ser que seja inseminação, né? Aí os homens não vão ter o prazer deles, né? É, exatamente. E aí, historicamente falando, eles têm que ter o prazer deles lá, é garantido. Sobre isso, essa questão do prazer, do machismo e tudo, a gente tem a questão da episiotomia que a gente estava conversando no bloco anterior. Tem casos de mulheres que sofrem episiotomia com ponto a mais. E aí é o chamado ponto do marido. Por quê? Porque o médico dá um ponto a mais para a vagina ficar mais apertadinha, para ficar parecendo que ela é virgem de novo. Porque tem aquele ideal da mulher virgem ser a melhor mulher. Uhum. Então, assim, é um resquício machista mesmo, do que a gente já viveu historicamente, que hoje a gente combate muito, né? Diante das lutas das mulheres. Esse trecho Parirás com dor, eles estão levando muito a ferro e fogo na hora do parto. Não precisa ser assim, não. O parto é um momento de dor, não de sofrimento. Doutora Ruth, qual é a legislação que regulamenta a questão da violência obstétrica no Brasil e quais as políticas públicas brasileiras? Então, aqui no Brasil a gente não tem uma lei específica que fale sobre violência obstétrica, uma lei federal. A gente tem algumas leis estaduais que falam sobre violência obstétrica, que dizem o que é violência obstétrica, quais os procedimentos que podem ou não podem ser realizados na mulher, né, durante a assistência ao parto. E, como política pública, a gente tem várias portarias do Ministério da Saúde, né, que trazem como que esse parto deve ser, como que essa assistência deve ser. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que você vai respeitar uma mulher como sujeito de direito se você chega lá para a mulher, fala bem assim, gente, vem cá, vamos fazer um toque aqui, não sei o quê, e a mulher fica assim, ó, não sabe o que está acontecendo. E aí, de repente, começa a correr todo mundo corre com essa mulher para o centro cirúrgico, corre que é urgência, não sei o quê, precisa tirar o bebê. E ninguém, em nenhum momento, conversou com essa mulher e contou para ela o que está acontecendo. Explicou para ela que, às vezes, o bebê dela está em estado de sofrimento fetal ou com o batimento não tranquilizador, e ninguém contou para ela que aquele bebê precisa nascer naquele momento. Eles só saem fazendo as coisas. Então, as mulheres não são tratadas como sujeito de direitos, elas são tratadas como um objeto, como um veículo de nascimento para aquele bebê. E aquele bebê, quando nasce, também não é tratado como sujeito de direito, porque pega o bebê pelo pé, bate na bunda porque tem que chorar. Antigamente fazia isso. De vez em quando, em alguns hospitais, a gente ainda hoje vê. É muito raro, mas vê. Então, o bebê também tem que ter uma recepção humanizada. O bebê, quando ele não é recepcionado adequadamente, a gente dá o nome de violência neonatal, porque ele não é respeitado. Então, no Brasil, a gente já tem políticas públicas desde os anos 2000. A última atualização que a gente teve foi em 2017, com as diretrizes de assistência ao parto normal. Então, a gente fala, olha, na diretriz fala que não pode fazer. Aí a gente vai e mostra para o juiz que não pode. E a gente fala para o juiz, violou a lei, violou o direito, tem direito à indenização. Porque a violência obstétrica ela não é meramente um instituto da responsabilidade civil. Né? Ela ultrapassa isso. Ela não é erro médico. Ela é uma violação de direitos humanos. Ah, Ruth, mas como que você diz que é direitos humanos? Porque a gente tem no Brasil, o Brasil ele é signatário de tratados internacionais que versam sobre a violência contra a mulher. E esses tratados têm como objetivo eliminar, erradicar e punir todas as formas de violência contra a mulher, independente de qual seja ela. E a violência obstétrica ela é um tipo de violência que está dentro do cenário da gestação e do parto, né? Então, quando o Brasil assinou, por exemplo, a Convenção Interamericana de Direitos das Mulheres, a CEDAW de 1979, e a Convenção de Belém do Pará de 1994, o Brasil se comprometeu a criar políticas públicas para que essas mulheres não sofram violência de gênero dentro dos espaços públicos e privados. Só que quando uma mulher é desrespeitada no momento do parto, como você foi no seu, ela está sendo violada. Aquilo ali viola a dignidade, o direito da personalidade, da autonomia, todos os direitos que a gente tem, inclusive no nosso artigo 5º da Constituição e como princípios basilares do Estado brasileiro. Então, é violação de direitos humanos, a gente ultrapassa a esfera da responsabilidade civil
e a gente começa a discutir temas realmente de violação de direitos humanos. Uma violência obstétrica pode ser denunciada na OEA, pode ser denunciada na ONU. Então, a gente precisa trabalhar realmente isso aí como violação de direitos humanos. Abranger esse tema para que as mulheres possam ser respeitadas, né? Para que elas tenham esse direito ao respeito mesmo durante o parto. Doutora Ruth, no exterior, o que você tem de conhecimento em relação a esse tema, em questão de legislação, políticas públicas, estudos, pesquisas? O que eu posso dizer é que a violência obstétrica não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? A gente tem muitos casos de violência obstétrica também nos Estados Unidos. A gente tem má assistência ao parto em todos os lugares do mundo. Na China tem, na Europa tem, então assim... Mas nós temos também muitas referências positivas. Por exemplo, a Holanda é um país referência em assistência humanizada. No Canadá também a gente tem um modelo de assistência humanizada muito bom, muito positivo. Mas o que eu posso dizer para vocês, assim, que tem violência obstétrica, que eu sei que tem, nos Estados Unidos tem bastante, na China e em Portugal que está tendo esse movimento. No próximo bloco, a doutora Ruth vai dar orientações, informações e sugestão ainda sobre o tema. Vamos continuar falando sobre violência obstétrica no programa Life and Law da Queens United TV. Doutora Ruth, a senhora faz um trabalho extraordinário na questão da conscientização, né, da violência obstétrica, para que as mulheres elas percebam, elas detectem o que estão sofrendo, que estão sofrendo e que sofreram violência obstétrica. Uma vez que a mulher consegue identificar essa violência, qual a informação, o conselho e a sugestão que você daria para esta mulher? Então, quando a mulher ela identifica que ela sofreu violência obstétrica, que ela está naquele cenário e ela quer denunciar, ela já está com aquela vontade de realmente denunciar, de fazer alguma coisa diferente, ela pode fazer as denúncias administrativas, né? No CRM, no COREN, se for contra enfermeiro, no CRM contra médico. Eu recomendo sempre que ela denuncie na ouvidoria do hospital, porque a ouvidoria do hospital é um órgão que consegue fazer uma certa gestão e controle ali dos profissionais, como está sendo essa assistência. Ela pode denunciar também no Ministério Público do estado dela, né? E se for uma conduta que pode ser classificada como crime, por exemplo, uma quebra de costela ou uma quebra de clavícula do bebê, que às vezes acontece, ela pode fazer uma ocorrência também, né? Uma ocorrência criminal. Além desses lugares que eu falei que ela pode denunciar, aqui no Brasil a gente tem o Disque 180, que é o Disque Denúncia da Violência contra a Mulher. A gente tem o Disque 136, que é do Ministério da Saúde, então você pode denunciar também no 136, né, que é a ouvidoria do Ministério da Saúde. A gente sempre recomenda que se denuncie também nos conselhos estaduais ou municipais de saúde, porque o Conselho de Saúde ele tem uma função de fiscalizar, de auxiliar a população. Ele está ali entre a população e a instituição de saúde, né? Então, você pode denunciar também no Conselho de Saúde. E além das denúncias administrativas, essas que eu expliquei para vocês, a mulher também pode entrar com um processo de indenização, né, civil, indenização por danos morais. Por quê? Porque, como a gente falou, são violações de direitos humanos e essas violações, elas ensejam uma reparação. Então, qual que é a ferramenta que a gente tem hoje no Brasil para fazer com que um hospital, um médico, ele mude a conduta, ele pare de fazer aquilo errado e comece a fazer o certo? Muitas vezes só funciona quando pesa no bolso. Então, a gente pede indenização porque ela tem uma dupla função, ela tem a função punitivo-pedagógica. Então, ela tem a função de punir o agente que causou o dano, a violação, e também tem a intenção de ensinar que ele não pode fazer aquilo de novo, né? Então, com isso, a gente pode também fazer um processo de indenização. As mulheres que têm interesse de fazer isso devem procurar uma advogada especialista ou a Defensoria Pública do seu estado, para poder fazer uma ação de indenização também. Estamos finalizando mais um programa Life and Law da Queens United TV e hoje o assunto foi violência obstétrica e a conclusão que a gente pode extrair com a doutora Ruth Rodrigues é que o parto, a gente pode sentir dor, mas ele não pode ser um sofrimento. O parto é um ato de amor. Ser mãe é o ato mais sublime que uma mulher pode ter na sua vida, durante a sua vida, e ele não pode ser traumatizante.
como foi no meu caso, isso em 1985, e que acontece até hoje em vários lugares em volta do mundo. Então, assim, é um tema muito importante, apesar dele ser tímido, mas ele é muito importante ser tratado e ser considerado, e com um detalhe importante, como violação dos direitos humanos das mulheres. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de poder levar mais informação para todas as mulheres.